trazer um pouco do conceito com que a gente trabalha a medicina do trabalho na Petrobras. Quer dizer, muito mais do que se preocupar exclusivamente com riscos ocupacionais e doenças ocupacionais, nós procuramos lá trabalhar muito a questão da promoção de saúde do indivíduo como um todo. Então, dentro desse enfoque, eu selecionei alguns temas dentro da dermatologia que eu acho relevantes e, ao final, se tivermos tempo, a gente poderá abrir até para outras questões. Algum problema aí? Isso. Então, eu selecionei para apresentar para vocês câncer de pele, hanseníase, micoses superficiais, urticária e dermatite de contato. Não sei se eu esqueci de algum. Próximo, por favor. Então, vamos começar falando sobre câncer de pele. Hoje nós podemos nitidamente dizer que no Brasil, particularmente nos estados de colonização europeia, como o Espírito Santo, que tem uma forte migração italiana e alemã, existe uma verdadeira epidemia de câncer de pele, do câncer não melanoma. Então, quem trabalha com isso nos ambulatórios de dermatologia é uma quantidade de pacientes que cada vez aumenta mais, e os hábitos, o culto ao sol, a questão do filtro solar ainda realmente não está bastante difundida, e também até porque existem dúvidas se o filtro solar ele consegue ter um impacto realmente significativo na redução do número de casos de câncer de pele, embora pareça ter um impacto talvez mais positivo na questão do envelhecimento solar. Então, nós vamos falar um pouquinho de carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular. No caso do carcinoma basocelular, parece que o único fator causal que existe realmente é a exposição crônica à radiação solar. Parece não existir nenhum outro fator, que nós vamos ver que existem no espinocelular, mas não existe nenhum outro fator que contribua para o aparecimento dessa patologia. Claro, existe uma síndrome muito rara chamada síndrome do nervo basocelular, mas aí são coisas, nem se precisa citar, dado a sua raridade. Então, de um modo geral, ela está relacionada à exposição à radiação ultravioleta no indivíduo geneticamente suscetível, particularmente. Então, já existe, por exemplo, já está comprovado que a deficiência do gene P53 faz com que o indivíduo tenha mais capacidade de ter carcinoma basocelular. E nós vemos, às vezes, indivíduo com 23, 25 anos já desenvolvendo câncer cutâneo. Já em relação ao espinocelular, já é diferente. Existem fatores desencadeantes do mesmo, embora também ele possa surgir de novo. Então, o HPV é um fator indutor do câncer, do carcinoma espinocelular, nas verrugas genitais, por exemplo, é um exemplo muito óbvio com relação a isso. Nas lesões de mucosas também isso acontece. O arsênico, ainda antigamente, Tales deve lembrar desse tempo, né? Usou-se muito arsênico no passado para se tratar uma série de coisas, e existe a chamada queratose arsenical. Eu, particularmente, nunca vi uma lesão, mas sempre é citada. São lesões puntiformes nas palmas e nas plantas. E aí, outro dia eu estava até vendo na GNT um programa falando que lá na Índia um problema muito sério é poços de consumo de água contaminado com arsênico da natureza. Então, o problema da falta d'água lá é muito sério devido a esse problema. Aqui no Brasil eu nunca ouvi falar nisso, mas enfim, existe isso. As úlceras crônicas, pessoas que tenham úlceras de qualquer natureza, de 10, 20, 30 anos de evolução, essas úlceras, elas podem, e diria até que comumente evoluem para carcinoma espinocelular. Cicatrizes antigas, principalmente cicatrizes de queimaduras, conhecida, chamada úlcera de Marjolin, ou de Marjolin. Então, as pessoas que tiveram queimaduras há muitos anos atrás, depois nos aparece desenvolvendo extensos carcinomas espinocelulares. As diversas dermatoses crônicas, que elas também evoluem com cicatrizes atróficas, como o lúpus eritematoso, o líquen plano, e algumas outras patologias também pode acontecer isso. E o tabagismo, cada vez mais se pesquisa isso, se acha também que o tabagismo está relacionado a isso, principalmente no caso do câncer de boca, câncer de lábio. A gente sabe que o lábio é a parte do corpo humano que mais se expõe ao sol. Então,
por questão de incidência, é a primeira área mais afetada. Então, antigamente se falava muito do câncer de lábio relacionado ao uso do cachimbo, pelo trauma, mas também pela exposição solar, e aí o tabagismo aumenta muito a chance de desenvolver essa patologia. Próximo. Muito bem. Aqui só para lembrar para vocês, é muito fácil, um diagrama simples da nossa pele. Então, a camada basal, aqui é onde se desenvolve o carcinoma basocelular. E aqui em azul, a chamada camada espinhosa, que é onde se desenvolve o carcinoma espinocelular. E nessa outra cor aqui é a camada córnea de exposição à pele. A grande diferença das mucosas para a pele normal é que as mucosas não detêm essa camada córnea. Daqui para baixo é a mesma coisa. Então, isso aqui é um diagrama simples da nossa pele. Próximo. Bom, como eu disse, é uma patologia que está aumentando muito a sua incidência e cada vez mais se investe no diagnóstico precoce. Os serviços públicos não dão conta da quantidade de paciente com esse tipo de problema. Aqui no Espírito Santo existem diversas campanhas feitas por entidades filantrópicas para trabalhar essa questão e existe, felizmente, uma quantidade de opções terapêuticas muito interessantes. Então, elas começam pelo uso de produtos que podem ser aplicados na pele. O principal deles é o 5-fluoracil, que é o Efurix. Ele é muito utilizado nas lesões pré-neoplásicas. A queratose actínica, a principal delas. E também em algumas formas mais superficiais de carcinoma basocelular. Existe o Imiquimod, é um produto que está entrando aí muito interessante. Ele é um imunomodulador que estimula a resposta imunitária. Então, ele pode ser utilizado, por exemplo, em carcinoma basocelular superficial, ou até em carcinoma espinocelular in situ, no caso principalmente ligado ao HPV, em lesões que não sejam operáveis, pacientes idosos, ou mesmo em locais que aquela cirurgia poderia ser mutilante, o pênis, por exemplo. Então, é uma grande opção terapêutica, embora ainda com um custo muito alto. Existe um equipamento novo chamado terapia fotodinâmica, que usa o ALA, ácido aminolevulínico, com exposição a uma luz que faz a quebra daquela porfirina. Mas é um tratamento muito, muito caro. Para vocês terem ideia, o aparelho de terapia fotodinâmica custa R$30 mil, e o tubo de pomada com 2 gramas, que deve ser aplicado antes da exposição à fonte de luz, custa R$1.000 o tubo desta pomada. Então, é uma coisa que está muito distante ainda da realidade da nossa população, mas é uma opção. Nós fazemos muito a eletrocirurgia, que é a curetagem e eletrocoagulação, que é o procedimento mais simples e feito de forma muito rápida. Qualquer ambulatório de cirurgia dermatológica consegue fazer isso, mas só pode ser utilizado nas formas mais simples das lesões. Aí entra também a importância do diagnóstico precoce. A gente costuma dizer o seguinte: ferida que não cicatriza em 30 dias pode ser um câncer de pele, deve ser submetido a uma avaliação dermatológica. O nitrogênio líquido, ele tem uma temperatura de 196 graus negativos. Então, ele faz uma apoptose celular e é também um método muito interessante em determinadas lesões, por exemplo, que sejam grandes, porém superficiais, lesões largas, ou pacientes que não possam ser submetidos a procedimento cirúrgico, por uso de marca-passo, por eletrocoagulação, enfim, por uso de anticoagulante e outras situações semelhantes. Então, é uma grande opção que a gente tem. A cirurgia convencional, que nós temos as diversas técnicas, isso aqui eu não vou entrar em detalhes, são para casos muito especiais. Radioterapia não é um bom método para tratamento do câncer cutâneo. Ele é usado realmente em situações muito específicas, muito especiais. Mas, enfim, são essas as opções. E eu acho que cabe o principal recado para o médico do trabalho seria aquilo que eu falei. Feridas com mais de 30 dias de duração pode ser um câncer de pele, deve-se procurar o dermatologista. Pode passar. Bom, o basocelular, ele não dá metástase. É uma coisa extremamente rara a ocorrência de metástase no basocelular.
O problema do baso é que ele é destrutivo localmente, ou seja, ele forma inicialmente um nódulo que depois vai se transformar numa ferida, numa úlcera e que vai crescer. Então ele pode estar destruindo, por exemplo, o nariz, pálpebra em outros locais. Normalmente o paciente negligencia no início e aí você, quando vai fazer o tratamento daquela lesão, muitas vezes vai ter que fazer um procedimento mais mutilante para curar aquela doença. Então é importante o diagnóstico precoce nesse aspecto. Já o espino celular, ele tem um potencial de metastatização, sim. No caso do espino cutâneo, é muito menor do que de órgãos internos. E os principais locais que têm potencial de metástase são exatamente o lábio e a orelha. O lábio, pela grande quantidade de drenagem sanguínea e linfática, faz com que ele possa metastatizar mais facilmente. E a orelha, por causa da presença da cartilagem sobre uma epiderme muito fina. Então, rapidamente, o espino na orelha, ele consegue alcançar a cartilagem e esse tecido cartilaginoso não oferece resistência contra o avanço da doença. Então, são os locais que necessitam desse diagnóstico o mais precoce. As demais áreas têm um potencial de metástase muito, muito menor. A título de curiosidade para vocês, né? Daqui novamente orelha e lábio citado. Logicamente, nos imunossuprimidos, isso é muito sério também, principalmente o pessoal que fez transplante renal. Esse pessoal toma muito imunossupressor, então eles desenvolvem tumores cutâneos com muita frequência. E a gente vê muito casos de câncer cutâneo nessas pessoas. E às vezes até uma batalha em glória, que você tira 1, 2, 3, 4 e continua brotando, e muitas vezes as opções terapêuticas se esgotam para esses pacientes, você tem muita dificuldade. Próximo. Bom, e aqui os exemplos para vocês de alguns casos de espino celular. Esse aqui é o caso mais comum, é a chamada queratose actínica. Eu acredito que todos vocês já viram pacientes com isso aqui. São lesões que ocorrem na face e nos antebraços, na superfície extensora nos antebraços. Você passa a mão na pele dessa pessoa, você vê que é uma pele toda áspera, como se fosse um ralador de coco. Muitas vezes as pessoas se impressionam quando veem as pessoas com melanoses. Melanoses são aquelas manchas escuras, acastanhadas, decorrentes de exposição solar. Essa aí não tem importância nenhuma, porque ela não, embora ela seja um indicativo de que a pessoa tomou muito sol, ela é absolutamente benigna, não tem risco nenhum. E às vezes a queratose actínica, ela é ignorada. E na verdade isso aqui é a lesão precursora do espino celular. É bem verdade que o grau de transformação das queratoses actínicas em espino celular franco é muito baixa. Alguns trabalhos falam de 0,5% a 2%. É realmente muito baixo. Só que essas lesões, além de terem esse potencial, elas incomodam, elas machucam, elas ferem, elas podem se transformar em queratoses hipertróficas, se transformar em lesões maiores, enfim. Então, devido a isso, elas devem ser tratadas. Aqui, nós já temos, esse paciente mesmo, ele é cheio de melanose. Isso aqui não tem importância nenhuma, mas aqui ele tinha um espino celular. Aqui, nós temos um outro espino celular, é uma forma especial chamada ceratocantoma. É um tipo de espino celular que se desenvolve rapidamente. Às vezes, em 30 dias, a pessoa já tem um tumor desse tamanho. É um tumor que tem um comportamento curioso. Às vezes, ele tem um prognóstico bom e um comportamento benigno, não muito agressivo, mas ele, às vezes, nos surpreende e merece tratamento cirúrgico. E aqui nós temos um grande espino celular que se desenvolveu nessa paciente aqui também. Próximo. Nesses casos aqui já são basos celulares. Vocês veem aqui, eu faço também a parte de cirurgia dermatológica. Esse caso aqui foi um caso complicado, né? Porque na hora de operar você tem o risco do ectrópio. Então, uma cirurgia é difícil. No local, aquilo que eu falei, se ela deixasse mais tempo para nos procurar, se tornaria mais difícil ainda a cirurgia. Essa aqui também, muito próxima de pálpebra, né? Esse aqui no couro cabeludo, vocês imaginem, aqui essa área aqui não tem flexibilidade nenhuma. Para conseguir fechar isso, muito complicado. Aqui também, sulco nasogeniano, uma área muito comum de espino celular.
Então, eu acho que o médico do trabalho também, dentro dessa visão de promoção de saúde, tem que estar atento, especialmente nos estados onde tem a colonização europeia, isso é muito complexo. Aliás, a gente vê isso também nas pessoas morenas, que muitas vezes são fruto de miscigenação, né? É o que a gente às vezes chama de falso moreno, né? Ele aparentemente é moreno, mas quando toma sol, ele sofre queimadura solar. Próximo. E aqui, só citando para vocês, que o objetivo no tratamento do câncer de pele é sempre cura na primeira cirurgia, né? A gente fala um pouco das margens de segurança, mas o melhor tratamento realmente é a prevenção. Próximo. Aí, novamente, aqui para vocês verem, lembrar de novo aqui a camada basal e aqui a camada espinhosa da nossa pele. Pode passar. Bom, vamos falar um pouco, então, de radiação ultravioleta. Então, primeira coisa, esclarecer para vocês. O que faz mal à nossa pele até o momento, com prova científica, é a radiação ultravioleta. O Sol, ele tem todo esse espectro eletromagnético conforme o comprimento de onda. Então, vai desde os raios cósmicos até as ondas de rádio, infravermelho. Mas o que nos interessa aqui é isso aqui, é a UV, radiação ultravioleta. Particularmente no comprimento de onda entre 200 a 400 nanômetros. Muito bem. A UVC, ela penetraria apenas na epiderme, na superfície. A UVB até a derme, a UVA penetraria na derme profunda. A UVB, ela é responsável pela queimadura solar. Então, quando a pessoa vai na praia, volta da praia todo vermelho, isso aí foi o UVB. Mas a UVA ela tem um papel muito importante, porque como ela penetra mais profundamente na pele, no momento inicial parece que ela não teve efeito muito grande. E até uns 20 anos atrás não se dava muita importância à questão da UVA. Hoje já se sabe que a UVA é até muito mais perigosa a médio e longo prazo para a nossa pele do que a UVB. A UVC, por enquanto, ela não é motivo de preocupação porque ela é totalmente filtrada pela barreira de ozônio. A gente não sabe até quando, né? Mas, na verdade, em tese, ela seria a radiação ultravioleta mais nociva. Mas é um problema que ainda não existe, porque a barreira de ozônio, mesmo danificada, como vocês sabem, ela ainda filtra totalmente a radiação UVC. Pode passar. E aqui, lembrando os tipos de pele. Então, nós temos a pele 1, é aquela pele daquela pessoa que não bronzeia sob hipótese alguma. Então, qualquer quantidade de sol que ela tem, ela fica vermelha, e se ficar mais um pouco, vai ter uma queimadura solar e vai descascar. Até aquele que, em hipótese alguma, se queima, que é o negro. Então, esse tipo de pele, ele é determinado geneticamente e é em cima da potência do melanócito. Então, quando o melanócito tem muita potência, muito potencial de produzir melanina, ele está mais nas fases iniciais, nas fases finais. Então, não é a quantidade de melanócito. A quantidade de melanócito no negro, no branco, pardo, é a mesma. O problema é a potência desse melanócito. E isso não muda geneticamente. Então, não adianta a pessoa, vou tomar sol, que minha pele vai se acostumando. É bem verdade que a pele irá engrossar, vai formar uma camada córnea mais grossa e a pessoa vai adquirir um pouco mais de tolerância à exposição solar. Mas, na verdade, isso vai se dar às custas de uma agressão muito grande. E é importante, nesse momento, dizer para vocês também o seguinte: o maior dano pela exposição ao sol se dá pelo sol tomado nos 18 primeiros anos de vida. Então, calcula-se que 80% do dano solar é causado pelo sol tomado nessa idade. Porém, na idade adulta, continua sendo positivo a pessoa fazer a prevenção solar. Mas, realmente, a gente teria que se concentrar cada vez mais, seria nas crianças e nos adolescentes. Pode passar. Bom, aqui é aquela história que vocês ouvem sempre falar. Por que o negócio da barreira de ozônio? É muito simples, né? A barreira de ozônio está aqui em amarelo. Às 12 horas, o Sol penetra, atravessa a barreira de ozônio no ângulo de 90 graus. Então, ele atravessa com mais facilidade. Nos outros horários, ele atravessa de um ângulo inclinado. Isso faz com que a barreira se torne mais espessa para o sol tomado nesses horários. É por isso, então, que
O sol é mais perigoso às 12 horas. Pode passar? Volta. Ah, não. Não, pode manter. Bom, vamos falar um pouquinho do melanoma também. O melanoma, ele é um tumor que a gente pode dizer que ainda é raro. A gente pode estimar aí para cada 100 casos de carcinoma, a gente vê um caso de melanoma, ainda é muito pouco. Só que ele está subindo numa progressão geométrica, principalmente na Austrália, nos Estados Unidos, virou um problema seríssimo mesmo pela gravidade do tumor, já que ele é um tumor que, se não for tratado precocemente, ele não tem nenhum método que funcione. Quimioterapia, radioterapia, não existe nenhuma opção terapêutica atualmente eficaz. Fala-se em vacinas contra melanoma, fala-se uma série de coisas, mas, na verdade, o único tratamento realmente garantido no melanoma é quando você pega o tumor ou melanoma in situ ou com essa espessura, que está dito aqui para vocês, é o chamado índice de Breslow, 0,75 milímetros de espessura, profundidade do tumor. Aí você tem um índice de cura de 100%. A partir desse índice, começa a se tornar imprevisível. E tumores acima de 4 milímetros de espessura, praticamente sem chance nenhuma de cura. Então, a incidência está aumentando muito no mundo inteiro, falei nesses 2 países, e ele parece estar relacionado à queimadura solar, ou seja, ao contrário do carcinoma, que está relacionado à exposição crônica ao sol, a pessoa sempre tomou muito sol. No caso do melanoma, parece que ele se relaciona mais ao fato da pessoa, uma vez por ano, ir na praia, ficar vermelho, descascar, depois fica o restante do ano inteirinho sem tomar sol, volta para a praia de novo, toma queimadura. Então, em relação ao melanoma, parece que isso é mais perigoso do que se expor continuamente ao sol dentro de um padrão mediano, sem sofrer essas tais queimaduras solar. Bom, na maioria das vezes ele surge de novo, ou seja, ele surge a partir de melanócitos existentes no nosso corpo, mas não a partir do nevo, que é o popular sinal ou pinta, como o pessoal fala. O caso mais famoso entre nós é o do Pedro Collor, né? Que teve melanoma no olho, não foi isso? Cérebro ou olho, não me fugiu aqui. Mas ele não tinha uma lesão cutânea pré-existente, pelo menos o noticiário não demonstrou isso. E, de fato, parece que só em 20% a 30% dos casos, esse melanoma surge a partir de um nevo pré-existente. Então, vocês veem que a prevenção fica ainda mais complicada, né? Com relação ao nevo pré-existente, eu vou citar para vocês essa regra aqui, chamada regra do ABCD. Existe um método chamado dermatoscopia, é uma técnica em que se examina o nevo com uma lupa especial. Esse método nos traz alguns dados que ajudam a definir se deve-se ou não retirar aquele sinal. Mas o grande critério que o dermatologista clínico usa é a regra do ABCD. Próximo. O que é essa regra? O A vem da assimetria. Se vocês pegarem esse nevo aqui, e aliás é uma regra fácil que vocês como médico trabalham, podem fazer uma triagem inicial tranquilamente, porque ele é muito fácil. Se vocês pegarem esse nevo aqui, dividi-lo numa linha imaginária ao meio, os 2 lados serão iguais. Esta é uma lesão simétrica. Essa lesão aqui não tem traço que você dê que os 2 lados estejam iguais. Ela é uma lesão assimétrica, ela já é um melanoma. Esse aqui também é melanoma. O B vem de borda. Se eu pedir para vocês desenharem o contorno desse nevo aqui, tranquilamente a gente consegue desenhar. Já esse aqui, a gente não sabe muito bem onde ele começa, onde ele termina. Então, ele tem uma borda irregular. Esse aqui também, você não consegue aqui definir as bordas dessa lesão. Então, a borda é irregular. Próximo. O C vem de cor. Então, a lesão benigna, ela tem um tom único de cor. O maligno, ele tem um conjunto de cores, às vezes 2 ou até mais cores, como vocês estão vendo. E, por fim, o D vem de diâmetro. Dificilmente um nevo com menos de 6 milímetros de diâmetro, ele tem potencial maligno. Não quer dizer que todo nevo acima de 6 milímetros seja maligno, não é isso, mas apenas que aqueles nevos muito pequenos, dificilmente eles têm risco de malignidade.
Então, a gente usa esses 4 critérios, aí, usa mais alguns critérios do especialista, que eu não vou comentar para vocês, porque às vezes nós vamos atender pessoas com 10, 20, 30, 40, 50 névoas, e não tem sentido você estar retirando todas essas lesões dessas pessoas. Mas aí com essa pessoa, a primeira coisa que nós vamos fazer é orientar, evite exposição solar, cuidado com as queimaduras solares. Segundo, autoexame, procurar verificar se seus névoas estão mudando de tamanho. Às vezes a gente sugere a pessoa que faça fotografia. Hoje, com fotografia digital, isso é muito fácil. Então, quando a pessoa fala, meu sinal mudou, você tem uma foto do sinal anterior, então fica muito fácil para a gente comparar aquilo que a pessoa está descrevendo de uma prova real, que é aquilo na mão da gente. Então, são critérios, e muitas vezes esses névoos, por serem, então, quando atingem esses critérios aqui, a gente chama de nevodesplásico. É um névoa que tem potencial para malignização, e aí esse névoa pode ser retirado, ele já pode ser um melanoma. No caso do névoa displásico, do névoa com... displásico não, vou dizer névoa com atipia, a gente tira com pequena margem de segurança, 2 milímetros de diâmetro apenas. Se a lesão já foi indicativa de um melanoma in situ, ou mesmo melanoma com o Breslow até 0,75, ela é retirada até com 5 milímetros de diâmetro, retirando-se todo o tecido subcutâneo abaixo dela, e a possibilidade de cura é praticamente 100% nesses casos. Próximo. Aqui já é um caso para vocês verem, de um melanoma metastático. Eu mesmo operei ele tinha tirado um melanoma há alguns anos, 5 anos atrás aqui, e aparentemente estava curado. 5 anos depois apareceu isso aqui, a gente foi fazer uma biópsia dessa lesão, e já lá na biópsia, abaixo do subcutâneo, a gente já viu metástase. Ele faleceu, poucos dias depois ele já faleceu, com um tumor muito agressivo nessa fase invasiva, né? Então, realmente, o melanoma, talvez a doença dermatológica, uma das mais graves que existe, e há muito que se avançar nesse aspecto. Próximo. Pode voltar. Ô Magno, eu pensei em interromper, porque como são tópicos completamente diferentes, abrir para alguma pergunta e depois passar para o próximo tema. O que você acha? É melhor continuar, né? Tá. Então nós vamos falar um pouquinho agora de hanseníase. Então quem tiver dúvida, por favor, anota aí, pode passar. Bom, hanseníase no nosso estado, em muitos estados da nossa federação, é um problema seríssimo de saúde pública ainda. Quando a Organização Mundial de Saúde lançou a poliquimioterapia para hanseníase, mais ou menos em 1990, havia pretensão de erradicação da hanseníase até o ano 2000. Isso não aconteceu, pelo contrário, nota-se em alguns estados um aumento de incidência muito grande dessa patologia. Então, é um problema de saúde pública que, inclusive, é agravado pelo fato da rede pública não ter, em muitos estados aqui no Espírito Santo, inclusive, dermatologistas coordenando e até dando diagnóstico de hanseníase, que fica na mão dos clínicos. E é uma doença muito complexa para se dispensar a participação nossa nesse diagnóstico. Então, muito diagnóstico é perdido, e isso está realmente aumentando. Bom, então a micobacteriose com tropismo, ela tem uma preferência pela pele e pelos nervos, o tropismo dela para esses locais. O período de incubação é muito longo, uma média de 2 a 5 anos, mas pode demorar até 20 anos, o que dificulta o rastreamento dos casos, né? Então, você atende uma pessoa com um problema, de quem ele pegou e para quem ele passou, quer dizer, com um tempo de incubação desse, você não consegue rastrear aquela patologia. O contágio, ele se dá a partir das secreções dos doentes bacilíferos, principalmente as secreções nasais, né? Nós temos essas 4 formas clínicas aqui que eu vou comentar para vocês. As alterações sensitivas nos nervos, elas se dão, primeiro a pessoa perde a sensibilidade térmica, uma dificuldade de identificar calor do frio, depois perde a sensibilidade dolorosa e só por fim, às vezes muito tardiamente, a sensibilidade tátil. Por isso que o pessoal às vezes quer beliscar o braço da pessoa, isso aí não tem validade nenhuma como teste de hanseníase, porque não beliscar você vai testar a tátil mesmo. E isso aí muitas vezes está preservada, não é fonte de diagnóstico.
E o grande problema são as lesões, as sequelas, né? Porque você trata o indivíduo, mas deixa uma sequela. Então, por exemplo, o cubital causa mão em garra, né? Retração do dedo mínimo e do quarto dedo. A lesão do nervo fibular causa o pé caído. O indivíduo não consegue fazer a extensão a dorsiflexão do pé, obrigado. E a lesão do tibial posterior, que causa um mal perfurante plantar, que a gente vê centenas de pessoas aí em benefício. Às vezes esse mal perfurante plantar, você não consegue resolver esse problema. Próximo. Bom, então aqui só para vocês entenderem como é que se dá isso aqui. No momento que o indivíduo adquire e faz o contato com o bacilo, 70%, como aliás quase em toda doença infecciosa, pode evoluir para cura espontânea. 30% pode evoluir para doença. Então, no primeiro momento, ele vai ter então a chamada hanseníase indeterminada. Quer dizer, indeterminada exatamente é aquela mancha anestésica. Indeterminada porque a imunidade não definiu ainda para onde vai essa doença. Se ele tiver imunidade, e essa imunidade ela é definida geneticamente, se ele tiver imunidade, ele vai ter uma forma chamada tuberculoide, que é uma forma mais benigna. Se ele não tiver nenhuma imunidade, ele vai ter a forma virchoviana, também chamada de lepromatosa. E dependendo da forma, da quantidade de resistência que ele tiver, dessa imunidade, ele pode ter as chamadas formas intermediárias, que é a dimorfa. Aí você tem dimorfa virchoviana, dimorfa tuberculoide, tuberculoide subpolar, virchoviana subpolar. Então vocês vejam que é uma doença muito complexa, né, com relação a essa questão imunitária. Pode passar. E aí, o grande problema, eu acho que interessa para o médico do trabalho, porque se vocês forem ver a norma do INSS, está lá, doença que dá direito à aposentadoria, hanseníase. Está errado isso. A hanseníase, por si só, não deveria dar direito nem mesmo a benefício, porque o indivíduo com hanseníase, ele pode perfeitamente se tratar e continuar trabalhando. Não tem problema nenhum. Quais seriam as duas condições que ele precisaria do benefício? A reação, que eu vou falar para vocês agora, e as sequelas. Fora dessas situações, até o indivíduo virchoviano com a forma contagiosa, ele poderia continuar trabalhando tranquilamente, porque quando ele toma a primeira dose da poliquimioterapia, no primeiro dia, ele já deixa de se tornar bacilífero. Então, ele perfeitamente poderia trabalhar, manter em contato. Mas o problema são as reações, então. Nas formas tuberculoides ou dimorfa, você tem a reação tipo 1, que é a chamada reação celular. Então, as lesões elas se tornam inchadas, né? Eritemodematosas, dolorosas. Se acometer o nervo, pode haver uma lesão neural irreversível, até mesmo com destruição de nervo. Você tem que entrar com o corticoide de forma agressiva para preservar esse nervo. E elas devem representar reações de hipersensibilidade aos antígenos liberados pela destruição basilar. No momento que você dá a medicação, ocorre então a liberação de antígeno bacilar, e isso daria então a reação celular. E a reação tipo 2, que é a chamada eritema nodoso ansênico, é uma reação já humoral pela formação de imunos complexos. Ela ocorre nos casos virchovianos e nos casos de morte. Ela vem acompanhada de febre, mal-estar, dor no corpo e esses nódulos extremamente dolorosos. Claro, uma pessoa com um quadro desse tem que estar em licença médica, sem dúvida alguma. Mas se ele tratar esse quadro aí e melhorar, tem uns que têm os surtos reacionais subentrantes, praticamente a pessoa entra sempre em surto. Mas tem outros que até nem têm surtos ou têm surtos eventuais. Então, a pessoa que podia trabalhar tranquilamente. Eu acho que isso tudo acaba fazendo um pouco parte do preconceito em relação ao doente e até não entender que o trabalho é importante na vida das pessoas, né? Então, tá com aquela doença, tem que afastar. É uma coisa que tem que mudar. E o grande problema dessas reações é que elas podem ocorrer até 5 anos após o término do tratamento. Então, a pessoa fica tendo reação, achando, eu ainda estou doente, né? Eu estou ainda, não me curei. Não, ele está curado. Só que existe ainda os restos bacilares no seu organismo e ele tem reação por muito período, por longos períodos. O que é complicado, porque os tratamentos existentes no caso da reação tipo 2
também o corticoide e a talidomida, são medicamentos de difícil manejo, com muitos efeitos colaterais. Então, isso é bastante complicado. Pode passar. Bom, o tratamento, só para vocês saberem, nas formas paucibacilares, que são as formas tuberculoides, é de 6 meses, e nas formas multibacilares, elas duram 2 anos. Hoje já há uma tendência a reduzir o período de tratamento para 1 ano, está adotado até na maior parte da rede pública, embora nós, dermatologistas, tenhamos uma resistência muito grande a diminuir o período de tratamento nessas formas multibacilares, principalmente nas pessoas com índice baciloscópico alto. Então, quando você colhe a linfa, para ver o número de bacilos, existe esse resultado, o índice baciloscópico, que varia de 1 a 6. Então, a gente tem muito receio nessas formas, mas com índice baciloscópico acima de 4, de diminuir esse prazo de tratamento. Mas, enfim, hoje é o que é recomendado pelo Ministério da Saúde. Esse tratamento é todo fornecido pelo próprio Ministério, né? E estão sendo pesquisadas novas formas de tratamento. Existe um tratamento que inclui ofloxacina, que pretende se tratar em dose única, mas isso ainda não está bem estabelecido de forma ampla oficialmente. Pode passar. Bom, vamos falar um pouquinho de micoses superficiais, eu acho que é uma coisa mais simples, mas é também um dia a dia do médico do trabalho. Então, as micoses superficiais são, ao contrário das micoses profundas, são aquelas que não conseguem invadir a profundidade da nossa pele. Ele fica lá na pele mesmo, por isso são chamadas de micoses superficiais. São essas 3 aqui. Então, a dermatofitose ela é causada por apenas 3 gêneros de fungos. São chamados tricófito, micrósporo e epidermófito. Esses fungos, eles podem ser antropofílicos, que têm afinidade pelo nosso organismo, zoofílico, tem afinidade mais com os animais, e geofílico. Esses 2 aqui, eles dão muita reação quando infeccionam, mas esse aqui não. Esse aqui, por ter afinidade com a nossa pele, ele reage muito pouco e passa, às vezes, despercebido. A candidíase, causada pela Candida albicans, geralmente nas dobras, né, e relaciona-se com imunodepressão. Ambas agravadas ou facilidade por calor e umidade. Então, os nossos trabalhadores que trabalham em locais muito quentes, com bota o dia inteiro, ele tem muita facilidade de desenvolver esse tipo de patologia. A pitiríase versicolor eu não vou comentar, porque não tem importância ocupacional próxima. Então, aqui, ó, dermatofitose, ó, pegando aqui, aqui tem também. Provavelmente aqui é um fungo antropofílico, com pouca reação. Aqui uma dermatofitose também, embora não possa parecer, mas a gente vê o borda aqui. Uma dermatofitose interdigital, isso aqui é muito comum. Às vezes aqui tem um mix também envolvendo bactérias e fungo próximo. Aqui a gente tem cândida, naquelas ocupações que trabalham com muita umidade, né? O pessoal que mexe com água, é muito comum isso aqui, candidíase próximo. Aqui relacionado a calor e umidade, né? Tudo isso aqui é candidíase. Balanite por cândida no homem é muito comum, principalmente em quem não operou a fimose. Próximo, eu vou acelerar por causa do tempo, né? Aí lembrando aqui das reações imunológicas clássicas, então nós temos a anafilaxia, que é relacionada à liberação de IgA pelos mastócitos, as reações citotóxicas, os anticorpos solúveis e a hipersensibilidade tardia é relacionada a linfócito. Então, urticária está aqui, ó, e dermatite de contato está aqui. Aí tem a ver com linfócito, pode passar. Então, aqui novamente, ó, IgE encontra no mastócito, degranula, libera histamina. E aqui hipersensibilidade tipo 4, o linfócito reconhece o antígeno, apresenta aquela coisa toda. Próximo. Vou acelerar. A urticária eu só quis falar com vocês pelo seguinte: o grande problema que a gente tem é a chamada urticária crônica. É aquele indivíduo que apresenta urticária acima de 2 meses. Geralmente isso está relacionado a infecções crônicas, sinusites, infecções de via urinária. Então esse paciente precisa muito ser pesquisado para se tentar descobrir a causa da urticária.
A aspirina, ela tem um grande papel ainda, é o principal agente identificado. E, às vezes, o indivíduo toma salicilato de fontes não identificadas, que não se relaciona claramente, como, por exemplo, sais de fruta, sonrisal, acácelsa. Então, na hora de pesquisar a urticária, a gente tem que lembrar dessas fontes de salicilato também. E existem também alimentos ricos em salicilatos. Então, é um aspecto que tem a pensar. Próximo. E aí o grande problema é na hora de tratar, porque realmente para funcionar na urticária são os antihistamínicos sedantes, são os que passam pela barreira hematoencefálica. Esses antihistamínicos H2 não sedantes, loratadina, cetirizina, todos esses aí têm muito pouco efeito na urticária na hora de aliviar o prurido. E aí, para esse indivíduo trabalhar, é complicado, né? Então, é uma coisa que o médico do trabalho tem que estar muito atento, porque pelos riscos que pode acontecer pelo fato de o indivíduo estar tomando um antihistamínico sedante nesse tipo de patologia. Lembrar também que não adianta usar esses atualmente chamado D, que é com pseudoefedrina. Então, é o Claritin D, todos esses Ds aí que vocês viram. Porque a pseudoefedrina tem o objetivo apenas de vasoconstrição. Então, a indicação desse tipo de antihistamínico é apenas nas patologias respiratórias, em que o indivíduo tem obstrução nasal. Não tem o menor sentido você usar um D na urticária, mas a gente vê muito esse tipo de medicamento ser receitado. E a pseudoefedrina também dá muita sedação em muitas pessoas, mas não ajuda no quadro urticarial. E os que a gente usa são o dexaclorfeniramina, que é o popular polaramine, né? E o hidroxizine. Fenergan a gente não usa, mas no pronto-socorro é batata, né? O cara toma aquela bomba e não consegue nem mais trabalhar. Pode passar. Bom, dermatite de contato, vamos tentar encerrar agora com esse último item. Então, na verdade, nós temos dois tipos de dermatite de contato: alérgica e por irritação primária. O por irritação primária, o efeito dele é apenas irritante pela sua ação cáustica. Então, vamos usar um exemplo absurdo, seria igual a pessoa mergulhar a mão no ácido sulfúrico. Ele vai sofrer uma queimadura, ele vai sofrer um processo irritativo absoluto, mas ele não é alérgico a ácido sulfúrico. Qualquer pessoa que passar a mão ali vai acontecer esse problema. Então, essa é a dermatite por irritação primária. Então, ela pode ser uma aguda, por um cáustico muito forte, por exemplo, aqui o ácido glicossético usado como medicamento. Aguda tardia, é uma reação que vai ocorrer algumas horas depois da aplicação do produto, aqui até com fins medicinais também. E a crônica, que é a mais comum, é aquela do contato contínuo. Na medida que a pessoa vai tendo esse contato, vai ocorrendo então esse quadro crônico. Próximo. Aqui vocês têm ele agudo, isso aqui é por sabões e detergente. E aqui crônico, ó, vocês veem que a pele fica seca, rachada, descamando, hiperqueratose, fissura. Essa é a dermatite de contato por irritação primária. Se a pessoa diminuir a exposição ao sabão, essa dermatite vai melhorar. Se ela mantiver essa exposição, vai manter o quadro, tá certo? Vai depender da quantidade e, evidentemente, vai depender da sensibilidade de cada pessoa. Uns têm uma tolerância maior do que outros. Não é igual para todos. Próximo. E agora a dermatite de contato alérgico. Então, aqui não, essa é alérgica. Há uma apresentação daquela substância aos linfócitos T pelas células de Langerhans, que são as células de apresentadoras de antígenos da nossa pele, que vão reconhecer aquela pele, vão identificar, e no próximo contato que a pessoa tiver com aquele produto, vai ter a reação alérgica. Aí ela pode ter o eczema agudo, subagudo e crônico. Próximo. Aqui o eczema, aqui ó, vocês vejam, a pessoa tem uma dermatite de estase, e nessa altura ela já tem alergia a uma série de produtos que são usados indiscriminadamente, como neomicina, furacin, uma série de outros produtos que são causadores de alergia. Então, provavelmente, essa pessoa aqui é alérgica a uma série de produtos. Aqui é muito comum o couro e o cimento. Provavelmente aqui é couro, contato com algum calçado. Próximo. Aqui o níquel ele faz parte da liga da maioria das bijuterias. É muito comum sensibilizante. Aqui foi um produto usado sob oclusão, então vocês veem nitidamente
Aqui, inclusive, é eczema agudo, ó, com formação de bolhas. Próximo. Bom, o diagnóstico, como é que você dá o diagnóstico do dermatite de contato? Normalmente, a gente dá esse diagnóstico através do local da dermatite. Então, por exemplo, se eu pego uma dermatite no pescoço, em mulher, eu vou suspeitar de perfume e esmalte. Então, você trabalha... Se você pega no pé ou na mão de um pedreiro que lida com cimento, eu vou suspeitar do cimento. E assim por diante, conforme o local, você vai fazendo uma investigação para tentar identificar aquele produto. O teste de contato, na grande maioria dos casos, não é necessário para se fazer esse diagnóstico. E isso aqui são causas comuns de dermatite de contato alérgica, né? Níquel, esmalte, couro, borracha. E não tem cura. Se a pessoa se expuser novamente àquele produto, vai ter novamente dermatite de contato. Pode passar. Essa aqui é a bateria de teste atualmente usada pelo Grupo Brasileiro de Estudos de Dermatite de Contato. Antigamente, nós usávamos uma bateria europeia. E no ano 2000, esse grupo formado por dermatologistas e imunologistas se reuniu e montou essa bateria padrão com 30 produtos voltados aqui para o Brasil. Eu citei apenas isso aqui. Isso aqui é uma empresa que comercializa esse teste de contato. E lá tem escrito, tem mais algumas informações, mas existem também outras empresas que fornecem isso aí. Próximo. E aqui vocês veem, ó, alguns casos aqui. Antraquinona, por exemplo, é corante em indústria têxtil. Ela faz reação cruzada com parafenileno diamino. Aí de parafenileno diamina, vocês vão aqui, ó, é corante para tinta de cabelo, borrachas, faz reação cruzada com procaína também. Fenileno diamina, o PPD mix, que é de borracha hidroquinona. Bálsamo do Peru, entra em produtos farmacêuticos. Bicromato de potássio, cimentos e couros. Carbamix, borrachas, dá reações cruzadas com tiurã. Etileno diamina, é veículo de medicamentos. Mercapto pis, vulcanização de borrachas. Aí tem medicamentos aqui, né? Neomecina, que é Neomicina, Irgazan, que é antisudoral, prometazina, o Fenergan. O Fenergan creme é um verdadeiro crime, não deveria existir esse produto. O potencial que ele tem de reação, aliás, não só esse, os aminoglicosídeos tópicos é o mesmo problema. A penicilina, nunca se criou uma pomada de penicilina, foi retirada há muito tempo do mercado, por isso o potencial de causar reações pela sensibilização tópica é muito maior do que se a medicação for usada sistemicamente. Volta ao anterior. E aqui tem propileno glicol, que é veículo, sulfato de níquel, eu já citei para vocês, terebentina. Então, tem muitos produtos aqui que são produtos que fazem parte do dia a dia nosso. Vai, próximo e próximo. Aqui é como o teste de contato é aplicado. Você pega, então, o produto químico, bota nessa superfície aqui e prega prega esses produtos e faz duas leituras, uma 48 horas depois e outra 96 horas depois. Próximo. E está aqui uma leitura do teste de contato. Problema é que esse teste ele é extremamente trabalhoso, e aí o que é a realidade? Na tabela CBHPM, ele paga R$24 por um teste. E você tem que comprar esse kit, que custa custa mais de R$1.000 o produto, e se você não usar no determinado prazo, ele estraga, e ele toma muito tempo, porque você tem que aplicar, tem que fazer uma primeira leitura e tem que fazer uma segunda leitura. Então, atualmente, aqui em Vitória, praticamente ninguém faz mais. Todo mundo, um ou outro que faz particular. Todo mundo que tem, para não entrar em conflito com o convênio, porque você não pode, conveniado, falar, ó, isso aqui eu só faço por fora. Então, os profissionais preferem deixar de fazer. Eu ontem conversei com um colega do Rio de Janeiro também, ele me falou a mesma coisa. Ninguém no Rio está fazendo teste de contato por causa desse problema. Então, a gente vai ter que trabalhar mais com critério clínico. É a última coisa que eu vou apresentar. Sai da apresentação aí. Aí você vai aqui. Aponta aqui. Aqui, ocupações. A gente procura, então, tentar relacionar, para identificar a causa,
com o trabalho da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa lida com agricultura e jardinagem, prováveis agentes, plantas, madeira, inseticidas, indústria de borracha. Borracha, né? Desce um pouco. Desce, isso. Desce mais, pode descer bastante aí. Se ele trabalha, então, numa gráfica, é provável que possa ser chumbo, zinco, tintas, enfim. Você procurar fazer um nexo a partir do trabalho que a pessoa desenvolve. Volta lá no... Aqui eu vou ter que correr para respeitar o tempo. Aqui, fontes. Volta. Local. Aqui, isso. Então, aqui a gente procura lidar, por exemplo, se é só no couro cabeludo, provável. Tintas de cabelo, tônicos, etc. Na face, cosmético, madeira, enfim. No lábio, batom, esmalte, desce mais um pouco, vai descendo. Desce, vai descendo. Nádega, calça de nylon e poliéster, assento de vaso sanitário. É realmente um trabalho de detetive. Você tem que pegar aquela pessoa e tentar, a partir do exame, conversando com ela, o que ela faz no seu dia a dia, identificar. Na grande maioria dos casos, o que a gente vê é o seguinte: você trata e aquilo desaparece sem maiores problemas, não volta. Agora, naqueles casos em que a pessoa tem essa dermatite recidivante, provavelmente ela está se expondo novamente ao produto, é complicado muitas vezes você identificar por causa dessa dificuldade também que a gente tem em relação ao teste de contato. Vai lá, abre lá de novo, aqui, fonte. Lá no teste de contato, então, você tem agora, então vamos dizer que deu um teste de contato positivo para bálsamo do Peru. Aí você vê que bálsamo do Peru é usado em medicações tópicas, em cosméticos, sabonetes, impressões, pinturas óleas, etc. Se foi bicloreto de mercúrio, enfim. Aí você deu aquele teste que deu positivo, você procura correlacionar com essas atividades que essa pessoa possa desenvolver. Bom, tinha mais alguma coisa aqui, mas eu vou preferir respeitar o prazo e agradecer a atenção de todos. Obrigado. Bom, infelizmente não vai dar para fazer pergunta para o doutor Ernesto, não. A gente vai parar 10 minutos. Nós temos na segunda e na última parte da tarde, o doutor Fausto, psiquiatra, falando sobre o tema aqui, transtornos mentais e comportamentais e o trabalho. E por último, a doutora Márcia de Oliveira, falando sobre condutas e manejos da dor aguda e crônica. São duas